Gente, bom dia. Meu nome é Renata Mourão, eu sou a sócia responsável pelas filiais de Minas Gerais e Espírito Santo, do escritório Nelson Williams. E hoje o nosso propósito, alguns aqui já nos viram ontem, principalmente a doutora Ilmara, no Fórum dos Contadores, e a gente quer apresentar para vocês o trabalho que o escritório desenvolve na parte do terceiro setor. Desde a questão da assessoria ampla, até eu acho que ontem aí alguns ficaram interessados na questão da imunidade tributária, principalmente agora em razão lá da instrução normativa da incidência PIS/COFINS nas rentabilidades das aplicações. Eu vou passar a palavra para a doutora Ilmara e ela vai conversar com vocês aí um pouquinho. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wilmara Lourenço, eu sou coordenadora responsável do núcleo do terceiro setor do escritório Nelson Williams. Ontem nós tivemos uma fala institucional no Fórum dos Contadores e eu pude apresentar uma parte do trabalho que nós realizamos no escritório, que é a possibilidade jurídica da imunidade tributária. A imunidade tributária, ela é esculpida na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, e a possibilidade também da imunidade das contribuições previdenciárias patronal, no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Muito se fala da questão das isenções tributárias, né? A necessidade de SEBAS aí, para as entidades sem fins lucrativos, e o trabalho da imunidade ele é diferente. Embora a gente faça um trabalho na esfera administrativa com a certificação do SEBAS, a imunidade ela é permanente, ela é declarada cumprindo apenas 3 requisitos do artigo 14 do CTN, que é não distribuir lucro ou renda, aplicar os valores dentro da instituição que são recebidos e manter a contabilidade regular. Isso vocês já fazem. Então, a imunidade, uma vez declarada na seara jurídica, ela é permanente, sim. E, nesses requisitos, vocês cumprindo esses requisitos, vocês têm direito, tendo em vista o recurso extraordinário julgado no STF, o RE 566622, que os requisitos para gozo da imunidade tributária onde estar previsto em lei complementar, que é o artigo 14 do CTN. Para quem já tem os SEBAS, a gente consegue a declaração da imunidade tributária também. O SEBAS ele é isenção, ele não é imunidade. Então, isso muito se confunde, e nas nossas palestras a gente faz essa explicação mais detalhada. Por quê? Porque a isenção você tem que requerer e, periodicamente, fazer a renovação aí da sua certificação. A imunidade não precisa, doutora? Não precisa. A imunidade, cumprindo os 3 requisitos, uma vez declarada na via judicial, como eu disse, ela é permanente. É claro que a Receita Federal, como é um órgão de fiscalização, ele vai fiscalizar todas as entidades, com SEBAS, sem SEBAS, com imunidade, sem imunidade, porque é o papel dela. Mas, cumprindo somente esses 3 requisitos, como eu falei, que vocês já cumprem, ela é mantida. Bom, gente, como eu havia falado, né, na Constituição, e quais são os tributos que eu posso haver a imunidade? São todos os tributos, todos os impostos, seja na via federal, seja na via municipal e seja também na estadual. Então, todos os impostos e tributos, exceto taxas, são passíveis da imunidade tributária. Aqui nós trouxemos uma das certidões dos nossos trabalhos, né, a nossa expertise jurídica no assunto. Eu sei que muitos aqui, inclusive alguns dos colegas advogados estão aqui. O nosso trabalho ele é bem pontual, é expertise no terceiro setor que nos faz ter essas possibilidades que a gente trouxe aqui, inclusive essa certidão aí de trânsito em julgado de uma decisão de um cliente, quanto à imunidade tributária. A gente trabalha em parceria com os advogados das instituições. Então, o nosso trabalho ele é bem específico.
e voltado na área administrativa e jurídica, mas ligada mesmo à questão da imunidade tributária que nós viemos apresentar. Então, aqui é uma certidão, né, de sentença procedente favorável. Nós temos clientes aqui também que estão na plateia. Um dos nossos clientes é a Fiotec. A gente tem a Fadenor, a Funarb, né, exemplos de fundações, porque o evento, né, é voltado para a área aí de fundações de apoio. A FUNEPA, a Fundação CDL, todos esses são nossos clientes na área da imunidade tributária. E, se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, nosso stand está ali fora, estarei à disposição. Doutora Renata Veneranda também, que trabalha comigo no núcleo do terceiro setor, e doutora Renata Mourão, nossa diretora, que fez a abertura aqui. Estamos à disposição de vocês para conversar, para vocês entenderem mais. Se ficar alguma dúvida, entre em contato conosco. Aqui tem os meus contatos também. E estaremos à disposição de vocês aí, se houver alguma dúvida ou se houver algum questionamento, interesse no nosso trabalho, estaremos à inteira disposição ali fora. Muito obrigada pelo tempo de vocês e espero que o evento siga aí de forma adequada para que todos tenham entendimento aí quanto às oficinas. Eu vou passar a palavra agora para quem vai apresentar a oficina. Muito obrigada, gente. Vamos então dar início à nossa mesa, à nossa oficina sobre sistemas estaduais, entidades apoiadas pelas nossas fundações. Esse caso que nós vamos trazer hoje para vocês é um caso muito especial. Será coordenado pelo professor Antônio Figueiras, ele é presidente da FUSP, Fundação Universidade de São Paulo, uma das grandes instituições nossas. Ele apresentará o tema e será debatido pelo Benedito, que representa a FUNCAMP, que é outra entidade do âmbito estadual de São Paulo, e será debatido também o tema pelo nosso companheiro João Tavares, que é do Colégio dos Procuradores nossos, que agora assiste a uma fundação também de São Paulo. Só queria dar um pequeno toque antes de passar a palavra para o Antônio. Se vocês não sabem, esse modelo Fundação Universidade está sendo debatido permanentemente no nosso dia a dia. Mas está chegando a um limite, a um problema muito grave, o que está ocorrendo em São Paulo. O mundo político, alguma parte do mundo político, está questionando este modelo, que nasceu há muitos anos, dezenas e dezenas de anos, lá em São Paulo. E ele corre um risco de ser desmoralizado, que é a pior coisa. Não que haja irregularidades naquele sistema. E se tiver, não é problema, porque quem faz pode cometer irregularidades. O problema é a desmoralização do sistema. E a desmoralização do sistema é moral, como a palavra diz. É a imagem que se cria da gente. O nosso patrimônio é uma imagem. Não vamos deixar ninguém denegrir essa imagem. E o que está ocorrendo em São Paulo é um jogo político pesado. Fizeram a CPI para questionar o funcionamento da fundação com as universidades estaduais de Campinas, de São Paulo e a Unesp. Se lá ocorrer o sucesso desse modelo de desmoralizar, vocês não tenham dúvida, vai alimentar esta onda que a gente já tentou barrar e barramos em muitos casos contra as nossas fundações. Não pense que esse tema é paulista. O caso é paulista. Ali tem 30% ou mais da produção científica do país, nesse sistema formado pelas universidades, ali de São Paulo. Então, eu queria convidar, antes de convidar o nosso Antônio Figueiras, quero dizer que nós convidamos, insistimos muito que o presidente da CPI, deputado, desculpe o nome, não posso nem gravar o nome dele, Wellington Moura. Chamei o vice, chamei o secretário, chamei todo mundo, para que viesse um deputado aqui, sentar ali e dizer e narrar para vocês o que é que eles estão querendo com esta CPI.
Não tememos, como também não podemos nem temer, porque nós somos alvo de qualquer auditoria. Mas o que está em jogo é um jogo político pesado contra o modelo bem-sucedido, fundação e universidade. Felizmente, não fomos atendidos, nós vamos só ficar com os nossos companheiros e nós vamos ter, que Deus quiser, um belo final da manhã, conhecendo um pouco mais. Quanto mais a gente conhecer, melhor a gente enfrenta o inimigo, não é verdade? Queria convidar com muito prazer meu amigo, colega, diretor da Fundação de São Paulo, Antônio Filgueiros, que vai coordenar. Depois ele chama os debatedores. Bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Peregrino pela oportunidade de a gente ter essa oficina. A gente combinou de iniciar com uma pequena contextualização sobre a situação das fundações no Estado de São Paulo, que elas têm uma particularidade muito específica. Eu estou falando isso para ver se a gente carrega a apresentação, tá? Aqui vai. Então, a gente vai fazer uma pequena contextualização, não especificamente só pela CPI, a gente vai mencionar a CPI, e depois a gente vai contar com a colaboração do Dr. João Batista, que tem muita experiência, muito maior que a minha, trabalhou muitos anos na Fundunesp, hoje está na Funvet, é um guerreiro aí em São Paulo contra os nossos inimigos lá, inimigos entre aspas, obviamente, do sistema de fundações. Também com o Benedito Neto, depois também vai comentar alguma coisa sobre a perspectiva da FUNCAMP. Essa apresentação contou com a colaboração do nosso advogado, o doutor Leonardo, foi ele que preparou esses slides. Então, aqui é só para comentar um pouco sobre isso, né? Um dos grandes problemas em São Paulo é que a gente tem uma insegurança, obviamente, a gente sabe que essa área é insegura em todo lugar, mas São Paulo, particularmente, pelo fato de nós sermos fundações de apoio a uma instituição estadual, que foge ao marco regulatório federal, a gente sempre tem uma situação um pouco mais insegura do que todas vocês. Um dos problemas que a gente passou por muito tempo foi a ausência de credenciamento, né? A gente vai mencionar, inclusive, aí uma das brigas do Dr. João Batista sobre a tentativa de credenciamento junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia e de Educação. Aqui a gente passou, a CPI, o objeto era as universidades públicas paulistas. Na sessão anterior, a gente viu um slide que muito orgulha, né, a todos nós brasileiros, sobre o sistema de financiamento paulista, com os números do orçamento da USP, da Unicamp, da Unesp, junto da FAPESP, né? O Fábio Guedes mostrou esse slide, um total de 12 bilhões aí de orçamento anual. Então, isso é uma coisa que sempre orgulhou muito São Paulo e, obviamente, os brasileiros, e principalmente eu sendo professor da área de Ciência e Tecnologia, sempre senti muito orgulho vocês já perceberam que eu não sou paulista, né, que eu sou carioca. O fato de eu ter mudado para São Paulo, isso tem a ver com esse financiamento. E essa CPI ela foi criada por várias razões, tem várias agendas, aí cada um tem a sua agenda particular, e isso é a preocupação que, eventualmente, você consegue concentrar essas agendas, muitas vezes negativas, com o objetivo de denegrir e causar essa mácula aí na perspectiva que a sociedade tem sobre as fundações. No fundo, o que eu percebi, eu fui convocado para fazer um depoimento nessa CPI. O grande problema que eles enxergavam, e esses são os dois tópicos principais que eram levantados, era a questão de repasse orçamentário das ICTs, das universidades, para as fundações. Que, no nosso caso, existe já há muitos anos essa briga. Eu estou há pouco tempo nessa área, estou 4 anos como diretor executivo da FUSP, mas isso é uma coisa que eles pegavam muito pesado em todas as fundações, particularmente na Fundunesp, foi muito atacada pela transferência de recursos para o que, aparentemente, em outras fundações isso não é um problema, mas em São Paulo isso é um dogma que você não pode ter essa transferência de recursos. É uma coisa que a gente vai começar a enfrentar em breve, porque agora com o Decreto Paulista de Inovação permite isso, mas o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um dono, que é um funcionário que manda há 40 anos, né? Que ele é o dono do Tribunal de Contas, e ele já tentou se fazer um evento ano passado, e ele já de cara, ele acha que isso aí é um absurdo que vocês estão falando, pode esquecer que a gente não vai permitir isso aí. Então, vai ser uma briga de agora em diante tentar seguir o Decreto Paulista de Inovação, que é de 2017. Outro problema que a gente tem em São Paulo, que é outra forma de desmonte, que a gente tem, por ser
o estado mais rico da federação, a gente tem um teto dos servidores do executivo, não do judiciário, eles têm um teto maior, mas os professores lá têm que seguir o teto do governador, que é R$23 mil. O governador Alckmin, ele passou mais de 10 anos sem aumentar o salário dele. O Dória até teve um reajuste esse ano. Então, você vê que esse valor, um professor titular, o salário inicial é R$16 mil. Ou seja, você tem uma carreira de 40 anos em que você vai progredir, entrando como professor, doutor, até professor titular, você vai ficar 40 anos para passar de 10 mil para R$23 mil. Isso foi uma coisa bastante pesada na CPI, que eles estão muito preocupados com o pagamento de diárias, e o relatório que acabou sendo divulgado ontem, ele gasta páginas e páginas sobre pagamento de diárias para dirigentes. No meu caso, por exemplo, eu sou professor em Piracicaba e trabalho em São Paulo. O fato de eu me deslocar, a gente não consegue entender que você tem atuação em 2 cidades. Mas essa é uma situação que a gente espera que não seja... tenha consequências maiores. Aqui a gente fala um pouco sobre as fundações. Eu busquei essa informação no Wikipedia, né, que tem todas as universidades estaduais. Só para chamar a atenção, a gente não teve tempo de levantar em quais outros estados a gente tem um problema similar, mas o fato do credenciamento em si, isso é comum, e acredito que em São Paulo é muito sério. Em São Paulo a gente tem 3 universidades bastante fortes, a Unesp, a Unicamp e a USP. A Univesp é uma universidade virtual que está crescendo bastante, mas por enquanto não tem esse tipo de problema. Paraná também tem um sistema estadual muito forte, né? Bahia também tem um sistema muito forte. No Rio de Janeiro tem a UERJ e a UENF, eu não sabia nem que existia essa UESO, eu vi isso no UESO, eu não conhecia essa universidade. Nos outros estados você tem normalmente um número pequeno, mas eu não sei até que ponto o que a gente comenta sobre essas inseguranças que a gente tem em São Paulo também se aplicam, mas de qualquer forma me chama a atenção essas dois estados que têm um sistema bastante forte de universidades com bastante tradição, como a UEM, Ponta Grossa e assim por diante, né? Só para chamar a atenção também, isso é até meio assustador, mas eu sou representante de uma fundação da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem 32 fundações de apoio. Eu listei algumas delas aqui, algumas vocês vão reconhecer que talvez vocês não saibam que elas são fundações de apoio. A gente é considerado a fundação oficial da universidade porque o presidente do Conselho Curador é o reitor. E os conselheiros normalmente são pró-reitores, principalmente pesquisa e cultura e extensão. Não é estatutário, mas eles fazem parte. Então tem um número muito grande aqui, algumas delas, essa aqui mesmo ela já teve problema, ela foi fechada, essa da fundação, a FAF, de apoio à Faculdade de Educação. Tem outras que vocês conhecem, por exemplo, a FIP, que todo mundo ouve, também nasceu como uma fundação de apoio, é do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, da FEA. A FEA tem 3 grandes fundações, a FIA também era uma fundação, ela existe dentro da universidade, elas ficam próximas à universidade e, em algum momento, elas se distanciam. No caso, a FIA ela virou uma própria universidade por si só, ela tem curso de graduação. FIPECAF é a mesma coisa, a FIP também é uma... Ou seja, existe um número muito grande, com características bastante distintas e tamanhos bastante distintos. Tá? E aí qual é o problema nosso? Né? O marco regulatório aí das fundações que vocês todos atendem, principalmente as federais, se refere às instituições federais, né? E as fundações de apoio às instituições federais. Então, toda a legislação que se refere a essa lei nos exclui. Então, esse é um problema. E a gente está agradecendo a oportunidade de falar isso em público, porque muitas das ações, até do CONFIS, muitas vezes até, por se bater muitas vezes nessa legislação, acaba excluindo as fundações de apoio às universidades estaduais. Tá? Na realidade, essa lei que eventualmente tem essa legislação pertinente à esfera estadual, ela acaba nos incluindo. Então, ou seja, toda vez que a gente se refere a isso, acaba excluindo as universidades que são, as fundações de apoio que apoiam as universidades estaduais. Então, no caso, a gente não consegue, assim, vocês já tentaram, né? Aqui tem acho que essa correspondência que é sua, né, João Batista? Desculpe. Essa correspondência foi uma tentativa da Fundunesp no passado tentar se credenciá-la, parece que em algum momento foi credenciada,
mas, na realidade, não atende os requisitos, então a gente não consegue ter o credenciamento federal. Isso aí acaba tendo certas consequências. Por exemplo, a lei de fundos patrimoniais, se a gente se refere a essa legislação, acaba excluindo as fundações estaduais, a gente fica numa certa insegurança em relação a isso. Ano passado, teve esse edital aqui do CNPq, e, de novo, a Fundunesp, aí o nosso guerreiro João Batista, ele brigou muito para conseguir, até durante o Confis do ano passado, a reunião aqui do Congresso, ele teve no CNPq para discutir essa questão e não conseguiu, e foi indeferida a solicitação porque não atendia essa. Então, ou seja, essa legislação acaba causando prejuízo para a gente, porque muitas vezes a gente não inclui. Isso aqui é só um exemplo que encontramos na internet. No caso, em alguns casos, você tem algumas universidades estaduais, ela própria decidindo credenciar a sua fundação. É uma iniciativa, mas eventualmente é bastante arriscada, que pode ser questionada, né? Finalmente, em 2017, houve esse decreto paulista de inovação, em que permitiu um credenciamento junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, agora, desde 2017, as fundações em São Paulo passaram a ser credenciadas, então você tem uma certa segurança em relação a isso, né? A FUSP, finalmente, 2 anos depois, conseguiu. A USP passou um ano discutindo se a gente ia se credenciar ou não, questões da autonomia universitária. Mas, finalmente, a gente conseguiu ser credenciado há 2 meses atrás, né? Tem um atraso em relação a isso. E, no caso de São Paulo, o credenciamento não existe uma previsão legal aí é um prazo indeterminado. Eu não sei bem como é que vai ser isso. Houve um grupo de trabalho, acho que o doutor João Batista, de novo, participou desse grupo de trabalho para escrever esse decreto. Eu acho que talvez tenha sido até proposital de não ter validade, isso aí. Mas a gente, de novo, ainda tem o dragão do Tribunal de Contas para enfrentar. Então, algumas legislações estaduais aí de decreto de inovação, que em vários estados, mas nenhum deles ele versa sobre credenciamento, a não ser o decreto paulista aí de 4 de setembro de 2017. Fiscalização TCE. Obviamente, tem questionamentos, o doutor João Batista vai mencionar alguma coisa sobre o TCE, e aí é curioso isso, quando você vai ver o manual de fiscalização do próprio TCE, ele faz uma confusão, ele se refere a 3 tipos de fundação: fundações públicas, fundações de apoio e fundações conveniadas. Por muitos anos eles fizeram a fiscalização da fundação, nossa fundação, que é direito privado, totalmente, não foi criado, em alguns casos existe algum questionamento sobre a FUNCAMP e a Fundunesp, que elas foram criadas dentro do conselho universitário dessas universidades. A FUSP não, ela foi criada por pessoas físicas, independentes. E por muitos anos eles fiscalizavam a gente como se a gente fosse uma fundação que tivesse alguma relação com a universidade, no caso de criação. E eles têm uma diferença, que na realidade a gente é fundação conveniada, mas o nome que eles chamam na categoria é fundação de apoio. Então, fundação de apoio, eles acham que a gente é uma fundação pública. Então, o tratamento é totalmente diferenciado. Então, finalmente, acho que há 2 anos atrás, eles passaram a considerar a gente como uma fundação totalmente privada. Mas é um problema, ou seja, nem eles que fazem a fiscalização entendem bem qual é a diferença entre as várias fundações. Até nisso aqui tem uma coisa que não existe mais, essa Fundação Economia de Campinas, essa fundação acho que foi extinta há muitos anos, mas está isso esse manual de 2012 ainda está lá, o que é bastante interessante. Aqui é um outro problema que a gente tem, que é essa ausência de suporte legal para fazer determinado tipo de pagamento. Então, a gente tem uma particularidade também, eu não sei o caso da Unicamp e da Unesp, mas, por exemplo, na USP, os docentes são estatutários, mas os servidores todos são seletistas. E aí a gente tem alguns problemas, né? Se você vai pagar, por exemplo, Bolsa de Estímulo e Inovação, você tem uma consequência trabalhista em relação a isso, né? E no caso nosso, a gente tem uma ausência de legislação pertinente para fazer pagamento de professores em curso. Uma grande parte da atividade dessas fundações é gerenciar, fazer a gestão de todos os cursos de extensão, lato sensu. A gente tem um curso vários, mas tem um grupo muito grande da Escola Politécnica, que faz a gestão com a FUSP, o PES, que fazem vários MBA, e existe muito questionamento como pode ser feito esse pagamento. Então, isso a gente ainda está de forma bastante suscetível, né? E isso é um problema geral.
que, de maneira geral, a gente, para questões de compra e importação, a gente não tem nenhuma diferença, mas o decreto paulista, ele permitiu, aí de novo tem a mão das fundações que participaram desse grupo, que você, agora, a questão de compra é muito mais facilitada pelo decreto de inovação. Então, a gente está entusiasmado com essa possibilidade, precisa combinar com os russos, né, do Tribunal de Contas, se eles vão aceitar ou se eles vão causar problemas. E a própria servidores da universidade ficam muito cautelosos e preocupados da aplicação disso aqui e possíveis consequências. No caso de importação, a gente em São Paulo tem uma legislação também que permite a isenção de ICMS para importação, o que é uma vantagem em relação às federais, né? A gente vê algumas aventuras aí, no caso, uma Universidade Estadual de Goiás, que foi, no caso, o município criou uma fundação de apoio para apoiar essa universidade, o que é uma aventura bastante preocupante também. Então, de maneira geral, isso era mais para dar um contexto geral do que a gente tem de particularidade em relação às universidades, às fundações de apoio a universidades federais. Essas ausências aí causam bastante problemas, além dos que a gente já tem normalmente. E aí, no caso, a mensagem final, né, toda vez que a gente for falar sobre legislação, a gente focar dessa 10974, que considera os marcos regulatórios estaduais e municipais também, não só os federais. Com isso, eu só vou fazer uma propaganda aqui. Isso é um desafio também. A gente teve um painel mais cedo sobre o financiamento de pesquisa. Aqui, no caso, não é pesquisa, é uma restauração. Isso aqui, para quem não conhece, é o Museu do Ipiranga, Museu Paulista para a Universidade de São Paulo. O Museu do Ipiranga pertence à Universidade de São Paulo, a responsabilidade dela. A gente chama internamente Museu Paulista porque ele engloba o Museu do Ipiranga e o Museu Republicano, que fica em Itu. E esse museu está fechado desde 2012, e a gente está agora tentando fazer a reforma e o restauro e a ampliação, e ele, obviamente, tem que ficar pronto para o dia 7 de setembro de 2022. Então, esse é um desafio que a FUSP está envolvida, que a gente está fazendo a gestão desse projeto. É um projeto de 170 milhões e é uma iniciativa interessante, porque foi feito com a ajuda, obviamente, do governador do Estado, foi feita uma captação de 142 milhões pela Lei Rouanet em 2 meses. Então, a gente já tem contratado 13 empresas que vão fazer essa doação e a gente está fazendo a gestão e a gente tem 30 meses, 29 meses para concluir esse restauro. Eu falo que é um sistema interessante, porque, obviamente, Lei Rouanet é uma renúncia fiscal, mas houve a mobilização, você tem várias empresas, no caso a Honda, a MS, Caterpillar, Bradesco, Itaú, um escritório de advocacia, o Pinheiro Neto, e outros que eu não vou lembrar todos eles aqui de cabeça, mas houve um envolvimento político do governador para poder convencê-los a fazer esse aporte. Mas é um modelo bastante interessante. Se a gente tivesse, talvez, incentivo fiscal, fundo patrimoniais, e assim a gente conseguiria ter de onde viria o dinheiro que o professor Peregrino perguntou no painel anterior. Legal, e por aqui eu termino, então a gente pode abrir para conversar. Então, convidar o doutor João Batista e o doutor Benedito para se juntarem a mim.